o tema que nós iremos estudar, redes de defesa. André Luiz se encontra no mundo astral inferior, lembrando que no livro Obreiros da Vida Eterna é centralizado as informações através de um posto avançado nas regiões sombrias do umbral. O posto é a Casa Transitória Fabiana de Cristo, em que é presidido esta casa pela Zenóbia. Zenóbia é mentora espiritual, acompanhada por demais mentores, Padre Hipólito, Luciana, Jerônimo, e André Luiz está participando de aprendizados, e eles estão na região sombria do umbral. Eles pretendem desenvolver convencimentos, são doutrinações, amparo aos irmãos que se encontram nos charcos, que se encontram nos pântanos, nessa região do umbral, um umbral mais sombrio, digamos assim. E um dado momento, após eles ingressarem na região do umbral, aquele grupo de luz do bem resolvem fixar um ambiente em que o Padre Hipólito vai palestrar, o Padre Hipólito, o mentor espiritual, vai palestrar naquele ambiente escuro. Está totalmente escuro aquele ambiente. Lembrando que esse livro, nesse capítulo, relata a região do umbral. E a Zenóbia pede para acender as tochas, as luzes. Em um dado momento, André Luiz fica perplexo. Quando acendem as luzes, ele começa a perceber a quantidade de espíritos deformados que perderam as suas configurações humanas e apresentam imagens sombrias, desagradáveis daquelas regiões do umbral. E após o Padre Hipólito iniciar o Evangelho, o estudo, as reflexões da vida, convidando estes irmãos que se encontram no umbral para o arrependimento, para que eles possam serem acolhidos e levados para a vida espiritual, isto é, para o posto, para uma colônia espiritual, o Padre Hipólito começa a desenvolver reflexões. Um dado momento, pela quantidade de espíritos que se apresentaram ali, naquela região obscura, sombria, alguns espíritos não estavam aceitando aquela palestra, aquelas presenças espirituais. E eles começaram a lançar bolas escuras, começaram a lançar, digamos assim, detritos, vibrações desagradáveis, até que um dado momento, a Zenóbia pediu para abrir as redes de defesa. Eis aí o tema que nós estamos estudando. Essas redes envolveram o ambiente em que se encontrava aquele grupo de luz dentro do ambiente do umbral, porque os irmãos do umbral, uma parte deles, lembrando que são espíritos difíceis, rebeldes, que passaram aqui no mundo encarnado, foram homicidas, foram espíritos que prejudicaram a vida coletiva, são criminosos que se encontram naquele ambiente. E eles não estavam aceitando, digamos assim, a presença daqueles amigos espirituais que estavam tentando convencê-los ao arrependimento. E aí existe uma coisa interessante. Além do tema redes de defesa, isto é, os mentores espirituais, eles não precisam, e naturalmente, evitar o contato de perispírito com outro perispírito, porque as vibrações deles estão acima por conquistas morais e intelectuais. Então, bastam que eles utilizam magnetismos, formas energéticas, para poder manter a distância desses espíritos violentos. E aí existe uma questão muito interessante. Eu vou pedir para o Paulo ler. O que seria? Por que existem esses espíritos naquela região do umbral? Por que eles estão naquele lodo, naquele pântano? Por que eles vivem submetidos a esses monstros? Porque eles, quando estavam encarnados aqui na nossa dimensão física,
eles, infelizmente, e todos nós, de alguma forma, que possamos nos redimir, nos autossuperar, eles violaram as leis divinas, prejudicando vidas. E existe a lei de causa e efeito, a justiça divina. Então, cada um segundo a sua obra. A semeadura é livre, semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Em um dado momento, meus amigos, olha que interessante, teve o padre Hipólito, convidou alguns que pudessem se aproximar, se apresentou ali uma irmã que foi espírita, segundo ela. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, de nome Treva e Sofrimento. Esta irmã que se apresentou dizendo que ela foi espírita na última encarnação dela, apesar que ela se encontra ali no umbral, ela falou para aquele agrupamento de luz, isto é, Zenóbia, André Luiz, Luciana, Padre Hipólito, Verônica e os demais, que ela conheceu pessoalmente o Bezerra de Menezes. Ela conheceu pessoalmente o Bezerra de Menezes, o grande mentor do Brasil. Aí, há uma interrogação. Como é que pode uma irmã que se diz espírita conhecer o Bezerra de Menezes e se encontra naquele lodo, naquela região do umbral, submetida àquele ambiente hostil diante dos monstros, daqueles espíritos rebeldes? Eis aí a resposta de Jerônimo. Esta irmã, ela, segundo as palavras do mentor Jerônimo, ela só procurou na doutrina espírita as consolações. E ela, ao buscar somente as consolações, ela fugiu da responsabilidade da sua reencarnação. Eu vou repetir porque o tema é delicado. Esse tema não é um tema simples, que diz respeito a esse tema à nossa formação espiritual. Nós somos espíritas, estudantes do espiritismo. Como é que pode uma irmã espírita conhecer o Bezerra de Menezes e se encontra naqueles charcos, naqueles ambientes do umbral? Segundo Jerônimo, ela utilizou o movimento espírita, ela utilizou o espiritismo só para se consolar. Havia um interesse nesta irmã de benefícios puramente egoísta. E ela, em vez de adquirir a responsabilidade da reforma íntima, da transformação, da melhora em si mesmo, ela utilizou o ambiente espírita, isto é, esse ambiente de espiritualidade, para interesses que não representam o Senhor Cristo. Então, meus amigos, fica aqui um alerta. Viver a doutrina espírita é viver o cristianismo primitivo. É o negar a si mesmo, tomar a cruz do Mestre e seguir com ele. É entender que devemos, quando estamos vivendo as nossas carências de natureza intelectual, moral, isto é, nós estamos com sede, devemos recorrer à água viva do Senhor Jesus e bater na porta do Messias para que esta porta de sabedoria, que é o conhecimento interior, que é o conhecimento íntimo que se encontram em nossas profundezas, possamos tocar, possamos nos conhecer e desenvolver esse Cristo interno. Mas eu vou pedir para o Paulo, porque existe uma questão muito interessante, meus amigos. Existe uma orientação do livro Céu e Inferno, capítulo 7º, parte 1ª, Código Penal da Vida Futura, artigo 16. Para que esses irmãos que se encontram no umbral possam sair daquele ambiente, segundo a orientação e a inteligência do professor Allan Kardec, há uma necessidade de entendermos a orientação do artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Qual seja esse conteúdo? Primeiro, para que esses irmãos e todos nós que venhamos a incidir em faltas, erros, violações sérias das nossas encarnações, para que possamos sair dessa condição, precisamos viver 3 condições. Segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. 3 condições. Primeira condição, arrependimento eficaz. Devemos nos arrepender, desenvolver o discernimento, entendendo que eu devo superar aquele velho comportamento. Eu devo cair em si, lembrando o filho pródigo do Evangelho do Senhor Jesus. Caindo em si, o filho pródigo volta para o Pai. Então, eu devo cair em si, me arrepender.
Este arrependimento é eficaz, não pode ser aparente. Segunda condição, expiação. Devo entender que terei que resgatar. Se eu prejudiquei vidas, se eu abandonei o meu lar, eu terei que resgatar aquilo que eu deixei para trás de forma equivocada. Rever velhos capítulos, a fim de que eu possa superar essas problemáticas. Então, é a expiação, resgate espiritual. E a terceira condição é a reparação. E a reparação é muito interessante dessas três condições. A reparação, a fim de que eu possa superar alguma falta, é na reparação que eu consigo, dissolver essa ressonância que eu tenho com o meu passado. Por que eu sinto tristeza? Por que eu sinto, às vezes, uma certa inquietude? Porque tem meu passado, vidas passadas se comunicam comigo de forma vibratória, no meu campo emocional, no meu intelecto. Então, a fim de que eu possa superar aquela situação que está se irradiando para o tempo de hoje, que é uma transgressão às leis naturais, eu preciso viver a terceira condição dessa orientação do artigo 16. Isto é, eu preciso reparar, conviver com aqueles que eu prejudiquei, as minhas vítimas, e ter uma relação de afeto em Cristo. Paulo, lê o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura para que os irmãos possam entender e desenvolver suas reflexões. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração do espírito, né? Não do planeta, né? Mas a regeneração do planeta vem com a regeneração de cada espírito, né, Carmelo? Perfeito. Muito bom. Não basta por si só. Eu me arrependo, nunca mais vou fazer isso. Não, tem mais, né, Carmelo? É isso aí. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Inclusive, Carmelo, existe uma doutrina, né, que é pregada muito, né, pelos nossos irmãos protestantes, que fala justamente dessa doutrina da graça, que Deus nos dá de graça esse apagamento das faltas, o que seria abolir a lei de causa e efeito, concorda? Perfeito. Seria abolir um atalho perigoso, porque Deus não se convence somente por promessas e nem pelos lábios. O convencimento que nós podemos criar perante as leis divinas, isto quitar os nossos débitos, dizem respeito às novas ações, uma nova vida, uma nova história. Eu preciso desenvolver esta reforma íntima, essa transformação para melhor. Porque o arrependimento eficaz, ele é refletido pela nossa aura. Por que quando André Luiz, quando se encontrava no umbral, após a sua desencarnação, ele ficou no umbral em torno de 8 anos e meio, segundo o livro Nosso Lar. Depois de 8 anos e meio, André Luiz resolve orar. Na oração, houve ali um arrependimento eficaz. Mas quem observou esse arrependimento? Como é que você vai mensurar isso? Os mentores espirituais, o Clarence. Quando o Clarence observou uma fagulha de luz, uma luminosidade na aura do nosso André Luiz, isto é, houve a transformação, houve o arrependimento eficaz. Então, este arrependimento eficaz, ele é traduzido por uma modificação vibratória em nossa aura, em nossas emanações do perispírito, para que os mentores possam ter a certeza que aquele espírito se arrependeu.
Compreenderam? Então, a coisa realmente ela é precisa. No espiritual, é uma ação inteligente do universo. Não adianta o arrependimento aparente. Devemos desenvolver arrependimentos profundos em nossos espíritos. Então, meus amigos, esse capítulo, recomendo a todos que possam ler, o capítulo 8º do livro Obreiros da Vida Eterna.